senhor está... Está sem som, presidente. Sem som. Sim, é melhor com o som, não? Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, nossa última sessão do ano, saudando aos eminentes colegas, começando com o nosso estimado vice-presidente corregedor eleitoral, o desembargador Francisco José Meixe, os desembargadores eleitorais Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil, Moraes, o desembargador federal Rogério Favreto e o desembargador eleitoral Miguel Ramos. Uma saudação aos advogados que irão atuar na sessão de hoje, sempre presente o Dr. Gilmar Fernando Gonçalves e o Dr. Rafael Vieiro Touren. Qualquer erro de pronúncia, desculpe, doutor Rafael. Saudação ao nosso estimado Dr. Rogério Vargas, que secretaria as nossas sessões, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários da Justiça Eleitoral Gaúcha. E uma saudação à nossa audiência, sempre fiel, muito seletiva e que muito nos honra com o prestígio que dá a essas sessões. Então, o desembargador Fischmann, os primeiros, 1 e o 2 da pauta, primeiro e segundo, vem de espumoso. Tem num como recorrente Celito Antônio Parisotto e no outro Natália Strello. Eu não sei se seria o julgamento em conjunto dos dois, desembargador Gerson. Presidente, eu creio que é possível, porque eles estão exatamente na mesma linha, a decisão é idêntica nos dois, o caso é similar em quase tudo. Eu acho que é possível chamar os dois. E se Vossa Excelência quiser consultar o advogado sobre a própria sustentação oral, desembargador Gerson, fique à vontade. Pois é, doutor Gilmar, é um prazer tê-lo aqui novamente, mas eu verifiquei no recurso ambos os casos, e não há divergência com o Ministério Público, o voto é no sentido de prover o apelo para manter a aprovação sem recolhimento ao erário, nos dois casos, que é a sua tese. Então, se Vossa Senhoria quiser igual fazer a sustentação, será sempre de bom agrado, mas, data vênia, acho que não há necessidade. Como diz o presidente, às vezes tem que cuidar. Com a devida vênia, Excelência, sem problema nenhum, até pelo adiantado trabalho de Vossas Excelências, dispensa as sustentações. Então, desembargador Gerson, tenha bondade. Presidente, é muito simples. As falhas foram sanadas após a interposição de recursos, retificadas as contas, houve novo parecer tanto da Unidade Técnica do Ministério Público em ambos os casos, o voto é pelo provimento do recurso, mantendo a aprovação com ressalva sem recolhimento ao erário. Então, como todos estão de acordo, para os dois recursos, o de final 35387, Celito Antônio Parisotto, recorrente, final 36686, Natália Strello, a recorrente, o resultado fica o seguinte: deram provimento ao recurso, no caso seria aos recursos, para afastar a determinação de recolhimento do Tesouro Nacional, mantendo a aprovação das contas com ressalva, unânime em ambos. E é o resultado para os dois. E agradecendo ao doutor Gilmar, que, aliás, é uma presença constante aqui nessa casa, e lhe desejando aqueles tradicionais votos, doutor Gilmar. Natal, Ano Novo, muita saúde. Né? Obrigado igualmente a todos. Um grande abraço e um ótimo trabalho. Muito bem. Com isso, podemos passar ao recurso de São Francisco de Assis, o recurso de prestação de contas 223, o final, Miriam Passerres, a recorrente, e aqui falará pela recorrente o doutor Rafael Vieiro Touren, doutor Rafael. Como sempre, dispensado o relatório, porque Vossa Senhoria tem a palavra. Muito boa tarde, Excelência, senhor presidente. Também boa tarde a todos os desembargadores. Boa tarde ao Ministério Público. Bom, irei direto ao assunto referente aos apontamentos da despesa de combustível. O equívoco ali da prestação de contas da prestadora se encontra, então, a defesa classifica como mero formalismo, pois ela não considerou necessário ceder o seu próprio veículo para sua própria campanha em documento próprio. Então, por esse motivo, dispensou. Tanto que a própria magistrada considerou que a despesa em questão é irrisória. Foi observado isso na própria
sentença. E o dinheiro utilizado para o pagamento dessa despesa de combustível é dinheiro próprio, é o dinheiro da prestadora de contas, ou seja, não é dinheiro público que ela tem utilizado para realizar o pagamento desse combustível. Outro detalhe, o posto de combustível não tinha autorização para emitir notas em nome da candidata. No entanto, como os candidatos dos progressistas, alguns estavam abastecendo nos postos da cidade, pagando com cheque, eles simplesmente, o posto de gasolina, de combustível, supôs que também a candidata iria pagar com o cheque de campanha eleitoral. No entanto, isso não ocorreu, pois se trata do veículo pessoal da candidata. Então, houve um equívoco por parte ali também do posto de combustível ao lançar o CNPJ da candidata, quando ela não realizou esse gasto exclusivamente para a campanha eleitoral. Também, outro erro que ocorreu na prestação de contas da candidata, que foi que o próprio juiz de primeiro grau a condenou ao ressarcimento de valores ao Tesouro Nacional, é referente ao gasto com o Rodrigo Santos de Almeida, tem o CNPJ nos autos, e a prestadora de contas desconhece a pessoa natural e jurídica, bem como nega qualquer contratação de serviços, tampouco esteve em Alegrete ou firmou contrato na cidade. Lembro-me que, na época, a candidata ficou bastante preocupada com a referida situação e entrou em contato com a referida empresa. Mas, para poder entrar em contato, ela teve que realizar uma pesquisa na Receita Federal, com base naquele CNPJ fornecido. Entrou em contato com a empresa, ninguém atendia o telefone. A candidata se deslocou até a cidade de Alegrete para tentar entrar em contato pessoalmente com a empresa. No entanto, ao chegar no local, ela não encontrou simplesmente ninguém. Ela foi mais de uma vez na cidade de Alegrete e não teve essa oportunidade. Esclarecidas essas questões, o próprio Ministério Público, em parecer, declara que realmente houve uma falha na prestação de contas do candidato Volmir Ferreira da Silveira, que é da cidade de Alegrete. Inclusive, está no parecer ID 88960319. Então, isso realmente foi um equívoco que ocorreu ao lançar os dados na nota fiscal desse candidato e, por um equívoco, lançar o CNPJ da candidata. No entanto, a Justiça Eleitoral de primeiro grau considerou que a candidata teria o dever de correr atrás da situação para, assim, regularizar a situação que hoje ensejou, é claro, esse recurso que está sendo julgado. Estou realizando aí a sustentação oral. E, repito, a candidata foi, sim, correu atrás para tentar regularizar essa situação, no entanto, não obteve êxito. Com isso, eu encerro a sustentação oral e solicito, fica o requerimento de que sejam aprovadas as contas de campanha eleitoral, bem como afastada a condenação que determina o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Agradeço a atenção e encerro a sustentação oral. Bem, doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente, eminente desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa. Saúdo Vossa Excelência e saúdo todos os demais integrantes da Corte. Saúdo o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo todos os servidores da Justiça Eleitoral, os eminentes advogados que nos acompanham, especialmente o doutor Rafael, que acabou de sustentar, e uma saudação também especial à nossa assistência. Senhor presidente, efetivamente as contas foram desaprovadas em razão de recebimento de recurso de origem não identificada no decorrente de notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha não declaradas. O total é de R$ 1.745,38 dessas irregularidades. E são duas, basicamente, as irregularidades, conforme o doutor Rafael até pontuou agora. Uma delas diz respeito a notas fiscais de combustível, que, segundo o recorrente, teria havido equívoco de um posto de combustível ao emitir as notas fiscais contra o CNPJ da campanha, pois tratava de abastecimento de veículo próprio. Ocorre que os gastos com combustível para abastecer o veículo próprio, embora não estejam sujeitos à prestação de contas, nos termos do artigo 35, parágrafo 6º, verificado o equívoco na emissão da nota fiscal, deveria ter sido adotado o procedimento visando o seu cancelamento ou estorno, conforme previsto nos artigos 59 e 92, parágrafo 6º da Resolução 23.607.
não se mostra suficiente para isso a simples alegação do prestador, para afastar a irregularidade, e, nesse sentido, no parecer, lembramos o julgamento dessa Corte para as eleições de 2020 no processo 0600-485-67, foi exatamente nesse sentido. Portanto, tendo sido verificado que foi emitida a nota fiscal contra o CNPJ do prestador, que não foi declarada na prestação de contas, deveria ter havido a comprovação dos recursos utilizados para adimplemento das obrigações, uma vez que não houve o cancelamento dessa nota fiscal. Como isso não aconteceu, conclui-se que essas despesas foram pagas com valores não individualizados nos registros financeiros da campanha, configurando recursos de origem não identificada, e, nesse sentido, entendemos que deve ser mantida a irregularidade quanto à despesa com combustível no valor total de R$ 445,38. Quanto à outra nota fiscal, número 613, foi emitida contra o CNPJ da prestadora pelo fornecedor Rodrigo Santos de Almeida, essa no valor de R$ 1.300, aqui, ao contrário, entendemos que restou esclarecido nos autos. Essa nota fiscal foi expedida por equívoco em virtude de despesa realizada pelo candidato a vereador no município de Alegrete, Volmir Ferreira da Silveira. Inicialmente foi juntada aos autos a referida nota fiscal e foi constatado que, apesar de constar o CNPJ da recorrente na razão social do tomador de serviço, consta o nome de Volmir Ferreira da Silveira, vereador. E na prestação de contas desse candidato, o processo 0600-22904, foi declarado gasto no mesmo valor com o referido fornecedor, sendo juntada a nota fiscal com um número subsequente. Tudo indica, portanto, que o fornecedor em questão emitiu uma primeira nota fiscal colocando o CNPJ da recorrente e constatou, a recorrente, constatado o equívoco, sem cancelar essa nota fiscal, emitiu outra nota fiscal, agora com o CNPJ correto, do vereador Volmir Ferreira da Silveira. Temos, portanto, que está demonstrado que a nota fiscal em tela foi emitida por engano contra o CNPJ da recorrente, com que não se há que falar em receitas de origem não identificada, devendo ser afastada a irregularidade e a respectiva condenação de recolhimento ao Tesouro Nacional dessa quantia de R$ 1.300. E considerando que a irregularidade remanescente no valor de R$ 445,38 em percentual inferior a 10% inferior a R$ 1.064,10, que é o valor utilizado como referência pela Justiça Eleitoral para aprovação das contas com ressalva, o parecer, então, é pelo conhecimento, pelo provimento parcial do recurso para afastar a irregularidade dos R$ 1.300 e a obrigação de recolhimento dessa importância ao Tesouro Nacional, e limitando, então, esse valor a ser recolhido a R$ 445,38, com a aprovação das contas, portanto, com ressalva. Desembargador Oyama. Senhor presidente, minha saudação extensiva a todos os participantes desta sessão, uma saudação especial à nossa audiência. Como já bem pontuado, senhor presidente, tanto pelo Dr. Rafael como pelo Dr. Pumes, duas são as irregularidades. A primeira, no que diz respeito às despesas de combustível, né, que montam a 445,38. Nessas constou o CNPJ de campanha e não o CPF da candidata. Só que, como não houve o cancelamento dessas notas fiscais, essa irregularidade permanece. Quanto a isso, não há dúvida. Mas, no tocante à despesa a nota fiscal de R$ 1.300, o Dr. Rafael pontuou bem, o Dr. Pumes também, realmente foi emitida por equívoco pelo tomador. Não há dúvida de que se referia à nota fiscal de um outro candidato de Alegrete. De modo, senhor presidente, que remanesce apenas a quantia de irregular de R$ 445,38, que é inferior ao nosso parâmetro de 1.064,10. De modo que o voto é pelo parcial provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas e reduzir o valor do recolhimento ao patamar de R$ 445,38. Esse é o voto, senhor presidente. Todos já encaminharam os seus votos exatamente na esteira do voto do eminente relator, com que posso proclamar o resultado. Prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas e reduzindo para R$ 445,38 o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, unânime. Cumprimento, então, o doutor Rafael Touraine, também a ele,
Doutor Rafael, me corrija, eu estou pronunciando direito seu sobrenome. Jamais iria corrigir o senhor. Não, pode. É Tourém, Tourém. origem portuguesa. Sim. Inclusive, tem uma pequena aldeia em homenagem ao povo que saiu dessa aldeia. Fica na divisa entre Portugal e Espanha. É que eu ia exatamente perguntar, bem no norte de Portugal, pela etimologia do nome, né? Correto. Muito bem. Agradeço muito a atenção de Vossas Excelências, que todos tenham um excelente Natal e um excelente final de ano. Igualmente, doutor. Igualmente. Bem, com o que, eminentes colegas, os feitos nos quais tínhamos as preferências estão julgados, e os demais, é a segunda vez que ocorre que o Espírito Santo desce aqui entre nós e não temos divergência nenhuma. Portanto, acho que podemos ir julgando de uma forma simplificada. Badormesh, o 66237 de Pelotas, Jesus Sagas Matias, é o recorrente. Grande presidente, renovo as saudações feitas a todos os colegas, ao doutor José Osmar Pumes, ao doutor Rogério Vargas, aos nossos servidores e servidoras, senhoras e senhores, e à audiência seleta que nos acompanha. Eu estou encaminhando, senhor presidente, voto pelo provimento parcial do recurso para julgar desaprovadas as contas de Jesus Saga Matias, relativas ao pleito de 2020. É o voto, presidente. E é o voto de todos, Badormesh. Então, provido em parte para julgar desaprovadas as contas. Unânime. Seguinte, Badormesh, 316,51 ao final, a Oi do meio, Adair Schmitz, o recorrente. Estou encaminhando o voto, senhor presidente, pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo provimento do recurso para aprovar as contas de Adair Schmitz, relativas às eleições de 2020, e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. É assim que voto, senhor presidente. E é o voto de todos. Então, conheceram dos documentos juntados com o apelo, rejeitaram a preliminar da sentença e proveram o recurso aprovando as contas, afastada a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. O seguinte desvadormente vem de Mampituba. É o recurso... São embargos de declaração? Declaração. Eu estou... Desculpe. Não. Desculpe. Pedro Juarez da Silva. Desvadormente. E eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração, integrando o acordo nos termos da fundamentação, negando-lhes, entretanto, efeitos infringentes. Muito bem. E é o voto de todos, é um resultado unânime. Desvadormente de Porto Alegre, outros de mais declaração, PTC do Rio Grande do Sul, embargante, embargos de final 516,23. Voto pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de declaração, para reconhecer o erro material na ementa do acordo, no qual deve constar a suspensão pelo prazo de 5 meses do recebimento das cotas do fundo partidário e para complementar o acordo quanto à fixação desse prazo, nos termos da fundamentação, negando-lhes, entretanto, os efeitos infringentes. No dispositivo, presidente, nós reduzimos para 5 meses e na ementa ficou 8 meses. Essa é a situação. Tem um erro material, né, que às vezes acontece. Muito bem, e é o resultado exatamente proposto pelo desembargador Menche, unânime. Agora, o desembargador Fischmann, de Novo Hamburgo, Paulo Roberto Riegel, é o recorrente, recurso de prestação de contas 44291. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de me penitenciar e me desculpar com os colegas e Vossa Excelência que eu não fiz as saudações, então ficam elas renovadas aqui ao doutor Rogério Vargas, ao doutor José Osmar Pumes, e o voto vai encaminhado no sentido de desprovimento do recurso
eram fotografias nas redes sociais com mais de um apoiador, com bandeiras, todas elas padronizadas, que não foi declarado na doação. Então, é desprovimento do recurso, presidente. E ao voto de todos de negativa de provimento ao recurso. Seguinte, desembargador, agora desembargador Butelli já. É o recurso de prestação de contas 56929, Emerson Fernando Lourenço, recorrente de Novo Hamburgo. Embaixo da declaração, desembargador Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo todos os integrantes da Corte, saudação ao doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, que aqui secretaria a sessão e representa todo o corpo de servidores da Justiça Eleitoral Gaúcha, uma saudação especial também à nossa assistência. Senhor presidente, eu estou encaminhando o voto pela rejeição dos embargos de declaração opostos por Emerson Fernando Lourenço nos termos da fundamentação. E assim como voto, senhor presidente. E ao voto de todos de rejeição dos embargos. Desembargador Butelli, 04134, Movimento Democrático Brasileiro, MDB de Porto Alegre, é o recorrente aqui. Estou com a palavra, senhor? Sim, sim. Muito bem. Outro embargo de declaração, e desta feita estou encaminhando o voto pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes para integrar ao acordo a fundamentação deduzida nos presentes aclaratórios, a fim de declarar, no caso concreto e em controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.831 de 2019. Este é o voto, senhor presidente. E ao voto de todos, no sentido de... Este é o 4134, né? 4134, exato. Isso. De acolher em parte os embarques, dando-lhes efeitos infringentes para integrar fundamentação ao acordo e declarar, no caso concreto em controle difuso, é o famoso precedente, aquele desembargador Fischmann, a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096 de 95, incluída pela Lei 13.831 de 2019. Unânime. Agora passamos à relatoria de desembargador Oyama, de Santo Ângelo, desembargador Oyama, o recurso em prestação de contas, final 85415, Rodrigo Trevisão, recorrente. Santo Ângelo. Senhor presidente, neste caso aqui as contas foram desaprovadas por gastos de R$ 1.500 do candidato Rodrigo. O argumento dele, no sentido de que esses gastos de R$ 1.000 e de R$ 500 relativos à assessoria contábil e assessoria jurídica não integram os gastos de campanha, estão sendo afastados no voto, de modo que, e como o valor é superior ao nosso parâmetro de 1.064, o voto é por negar provimento ao recurso. E ao voto de todos pela negativa de provimento ao recurso. Desembargador Oyama, Vossa Excelência foi juiz em Santo Ângelo, não? Foi, segunda vara civil. Muito bem. Eu fui pretor lá, presidente. Hein? Eu fui pretor lá em Santo Ângelo. Opa, é uma terra muito rica, muito bonita ali, a capital das missões, né? Desembargador Oyama, Montenegro agora, recurso de prestação de contas 05832 ao final, PSDB de Montenegro recorrente. Nesse caso, senhor presidente, as contas foram desaprovadas em virtude de movimentação financeira não registrada. São o valor de R$ 42,50, operações não registradas à contabilidade do partido que declarou não ter tido movimentação financeira. Eu estou apontando que há falha em função disso, né? Mas, no entanto, em função do valor, ele tem que ter a ser aprovada as contas com ressalva das contas do diretório municipal. É nesse sentido o voto, senhor presidente. É o voto de todos, de prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas. Agora passamos à relatoria do desembargador Favreto, de Capão da Canoa. Recurso de prestação de contas 38542, Maria Cristina Bragança de Lima, a recorrente. Desembargador Favreto. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, os eminentes colegas.
doutor José Osmar Pumes, eminente procurador regional eleitoral, caro secretário Rogério Vargas e audiência, e de forma muito sintética aqui, o recurso não logrou demonstrar posicionamento diferente do que já foi na sentença, no meu entendimento. E, desse modo, eu estou ainda mantendo a sentença, votando pelo desprovimento do recurso que desaprovou as contas e determinou o recolhimento da importância de R$ 1.181,75 ao Tesouro Nacional. É o voto, senhor presidente. E é o voto de todos de negativa de provimento. O seguinte desembargador Favreto vem de Novo Hamburgo, Marcelo Israel da Silva é o recorrente, é o recurso em prestação de contas final 576-21. Da mesma forma que foram desaprovadas as contas e não conseguiu demonstrar nas suas razões recursais entendimento diverso, na minha modesta compreensão, de modo que estou votando pelo desprovimento do recurso, mantendo desaprovadas as contas nos termos da fundamentação do voto disponibilizado. E é o voto de todos de negativa de provimento. Agora vamos para... estamos em... O Badon Favreto está indo da Alemanha para a Itália, né? Agora vamos para Caxias do Sul, de Badon Favreto. Luiz Fernando da Costa, o recorrente, recurso em prestação de contas 425,38. Aqui, senhor presidente, aqui é um pouco diverso, então aqui, como o valor é mais insignificante, o valor de R$ 250, então estou acolhendo em parte o recurso para aprovar as contas com ressalva, mantendo apenas a determinação de recolhimento desse valor de R$ 250 ao Tesouro Nacional. É esse o voto, senhor presidente. E é o voto de todos, e é o resultado unânime. Seguinte agora, desembargador Miguel. Recurso de prestação de contas 43837, Gerson César de Schiavo, o recorrente de Caxias do Sul. Miguel. Presidente, demais colegas, saúdo a todos já saudados por Vossa Excelência e pelos demais também. O meu voto é pelo desprovimento do recurso para manter a desaprovação de contas de Gerson César Schiavo, relativo às eleições municipais de 2020, nos termos da fundamentação lançada no sistema. O problema aqui é que ele deixou de apresentar os extratos bancários, assim como também não apresentou a declaração do gerente do banco para comprovar que não houve movimentação bancária que compromete a transparência da contabilidade. Por isso, estamos desprovendo o recurso. E é o resultado unânime, desprovimento do recurso. Seguinte, Porto Alegre, prestação de contas, recorrente Delcio Pinheiro, final 584,26. Madame Miguel. Aqui também estou desprovendo o recurso, presidente, de Delcio Pinheiro, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no município de Porto Alegre. Também nos termos da fundamentação, o que aconteceu aqui foi que ele deixou de apresentar comprovantes em relação a gastos relativos à FEFEP, despesas de condomínio, e também houve omissão de despesas. Como o valor somado é 6.304, que equivale a mais do que 100% do valor declarado gasto, que é 5.990, então fica inviável a gente aplicar o postulado da razoabilidade e da proporcionalidade para atenuar, né, a gravidade. Então, nesse sentido, desaprovo o recurso interposto. Está como voto. Todos já encaminharam seus votos acompanhando o eminente relator, e este é o resultado unânime. Agora, Dr. Miguel, temos aqui... Uma querela nulitatis. O que é isso aqui? Isso aqui foi... Bom, vamos lá. É o final... Ao 159,65, né, presidente? Pode ser o voto, Dr. Miguel. Esse aqui foi um problema que houve com relação ao registro de candidatura. O candidato que foi apresentado pelo partido, ele nem compareceu na convenção. E acabou que se exigiu dele as prestações de contas, e no processo de prestação de contas ele também nem foi citado no processo de prestação de contas, inclusive não era candidato, né? Então, por isso que ele veio agora pedir a nulidade
daquela condenação em relação à prestação de contas, a não prestação de contas, né, que havia lhe sido imposta. Então, nesse sentido, comprovado de que ele realmente, Gilson dos Santos, não foi candidato, né? Então, eu voto pela procedência da querela nulitatis, a fim de declarar a nulidade do acórdão proferido no processo 060-3629-12-2018-621-0000, afastando-se quaisquer consequências advindas daquela decisão, sobretudo o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura ou após esse período, até a efetiva apresentação de contas. Então, como voto, presidente? Bem, todos estão acompanhando o eminente relator e doutor Rogério, depois vamos ver isso aí, para o que se pode fazer para evitar que ocorra situação similar a essa. Mas proclama o resultado, então. Julgaram procedente o pedido, declarando a nulidade do acórdão, proferindo os autos da prestação de contas, afastando quaisquer consequências advindas daquela decisão, sobretudo o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura ou após esse período, até a efetiva apresentação das contas. Vamos ver, porque sempre é desagradável se nulificar, tem que se nulificar quando não adianta, é o caso e é o que tem que fazer, ver o que houve em termos de falhas aí, cartorárias, enfim, de intimações ou citações. Com isso, encerramos a nossa sessão jurisdicional e passamos à administrativa. Badomesh, nós temos aqui um recurso administrativo, Márcia Orlandini Cunha, de Badomesh. Eminente presidente, eu estou impedido de Badomesh. Vossa Excelência, então, assume a presidência, relator e presidente. Pois não. Eminentes colegas, trata-se de o recurso objetivo à reforma de decisão do eminente presidente desse tribunal, desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, documento 080-5250, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela referida servidora, mantendo o desprovimento do recurso administrativo. Eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso interposto pela servidora Márcia Orlandini Cunha, nos autos do processo administrativo número 0011-688, dígito 89, 2021, dígito 621-8000, nos termos da fundamentação. Consulto os colegas se há alguma manifestação, alguma... Então, por unanimidade, negar o provimento ao recurso administrativo. Devolvo à presidência. Doutor Meixa, então temos agora um SEI, que é interessado na 12ª Zona Eleitoral de Camaquã. Eminente presidente, eminentes colegas, o doutor Felipe Valente Celistre, juiz da 12ª Zona Eleitoral de Camaquã, foi promovido para a comarca de Pelotas, um trânsito a partir de 27 de janeiro de 2022, conforme informado do boletim 164/2021 do Departamento de Magistrados. Por esse motivo, foi publicado o edital Corregedoria número 12/2021, em 9 de dezembro de 2021, para preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral. Em conformidade ao disposto das resoluções TSE 21.009, de 2002, e TRE número 165, de 2007, no prazo previsto do referido edital, apresentaram suas habilitações tempestivamente os magistrados a seguir elencados. Primeiro, Luiz Otávio Braga Chu, antiguidade 13 de abril de 2020, zona eleitoral 12ª. E o segundo, doutor Daniel de Souza Fleury, 7 de 2 de 2021, 80ª
4ª Zona Eleitoral. Data do último dia de exercício, a antiguidade é marcada com a data do último dia de exercício de titularidade da jurisdição eleitoral no Estado. Eu estou deferindo as inscrições recebidas e submeto à apreciação do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral o nome do doutor Luiz Otávio Braga Chu, juiz de direito com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da jurisdição na 12ª Zona Eleitoral, a partir de 27 de janeiro de 2022, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Resolução número 165, de 2007, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, em razão de estar há mais tempo afastado do exercício da titularidade da jurisdição eleitoral. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem, é o voto de todos. O doutor Luiz Otávio Braga Chu vai substituir ou suceder, como se preferir, ao doutor Celício, que estava lá, filho do desembargador Talay Celício. O doutor Celício, grande juiz como pai, foi para Pelotas. Muito bem. O seguinte, desembargador Mendes, agora é de Porto Alegre. Vamos ver. A doutora Nelita Tereza Davoglio, juíza da 111ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, irá se aposentar em 7 de janeiro de 2022. Por esse motivo, foi publicado o edital 12/2021, em 9 de dezembro de 2021, para preenchimento da vaga concernente à jurisdição eleitoral. Em conformidade ao disposto nas resoluções TSE número 21.009/2002 e TRRS número 165 de 2007, no prazo previsto do referido edital, apresentar suas habilitações, tempestivamente os magistrados e magistradas a seguir elencados. São 29 magistrados. E sabe, desembargador, suprimimos isso e vamos direto. Então, eu estou deferindo as inscrições recebidas e submeto à apreciação do Pleno o nome do doutor Eugênio Couto Terra, juiz de direito com atuação na comarca, para o exercício da titularidade da jurisdição da 111ª Zona Eleitoral, a partir de 7 de janeiro de 2022, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, da Resolução número 165/2007, TRRS, em razão de estar há mais tempo afastado do exercício da titularidade da jurisdição eleitoral. É o voto, senhor presidente. É o resultado, desembargador Mendes. O doutor Eugênio vai, então, para a nossa 111ª Zona Eleitoral. E o derradeiro desembargador Mendes de Porto Alegre, agora é Canela. Tem vontade, desembargador Mendes, se quiser simplificar. Aqui nós temos uma situação peculiar. A doutora Simone Ribeiro Chalela, juíza da 65ª Zona Eleitoral de Canela, vai encerrar seu biênio em 21 de janeiro de 2022. Por esse motivo, em sessão de 10 de dezembro de 2021, foi designado o doutor Vancarlo André Anacleto, juiz de direito da vara remanescente de Canela. São 2 juízes, para o preenchimento da vaga a contar de 22 de janeiro de 2022. Em e-mail encaminhado à Corregedoria, no dia 15 de dezembro de 2021, o magistrado renunciou à designação e solicitou a permanência da doutora Simone Ribeiro Chalela na titularidade da jurisdição. Em razão do exposto, submeto à apreciação do Pleno a prorrogação do biênio da doutora Simone Ribeiro Chalela para exercer a titularidade da jurisdição eleitoral na 65ª Zona, pelo período de 2 anos, a partir de 22 de janeiro de 2022. É o voto que submeto
ao presidente e aos colegas. O voto de todos, Eduardo Mendes, a situação é realmente muito peculiar, não? Muito peculiar. Então, tá. Fica a doutora Simone, mais 2 anos, a partir de 22 de janeiro. Colegas, com isso, encerramos a nossa sessão administrativa e encerramos nossa última sessão do ano. Eu apenas vou fazer 2 registros. Eu recebi o ofício do ministro Carlos Orbach sobre o Encontro Nacional de Magistradas no TSE, no dia 9 de fevereiro de 2022, preferencialmente presencial. Eu estou, então, indicando para representar o nosso TRE as nossas desembargadoras Kalin e Elaine, para, então, participarem desse evento, que será lá no TSE, e só por curiosidade, Badumês, auditório 3, deve ter mais de um auditório lá. Sim, eu estive, eu tenho a impressão que no 1. Aliás, presidente, é menor que o nosso auditório. Mas deve ter... Mas tem o 2, o 3. Esse Encontro Nacional de Magistradas são para juízas integrantes dos tribunais eleitorais. Então, nós temos a doutora Kali e temos a doutora Elaine, né? Então, estou indicando as duas para irem lá representando o TRE nesse evento. E depois, daqui a pouco, eu terei uma audiência com a nossa doutora Ana Niquel, a juíza eleitoral em Santiago, e o prefeito de Santiago, que lá vai ser feito um monumento ao doutor Moisés Viana. A Praça Central já é Moisés Viana, e nessa praça pretende ser feito um monumento. De sorte que, provavelmente, então, iremos lá, e eu faço o convite extensivo a todos os integrantes desse plenário, para irmos a Santiago. O desembargador Oyama, sem dúvida alguma, vai ir. Porque dali de Santiago prosseguiremos ao Itaqui. Sim, é um pulo, é um pulinho. No tempo de infância, eu ia a Itaqui, naqueles DC3 da Varg, era escala em Santa Maria, às vezes Alegrete, às vezes Santiago, São Borja, Itaqui, Uruguaiana e Itaqui, conforme a rota. Então, Santiago era local de pouso dos DC3 da Varg. Sorte que era o caminho, né? Santiago, Itaqui. Vamos fazer isso aí. Muito parei em Santiago, indo de Porto Alegre para Itaqui. Muito parei ali. Isso, não. Então, Vossa Excelência é presença confirmadíssima nessa caravana, né? Não tenha dúvida. Aqui de público assumido esse compromisso. Assumido o compromisso. Tá bom. Então, assim, vamos ver provavelmente em fevereiro do ano que vem, ou, enfim, para irmos lá prestigiar esse evento, tanto do município de Santiago como da nossa Justiça Eleitoral de lá. Então, tá, com isso... Senhor presidente, me permite 30 segundos? Não, até mais, 31 segundos, pode ser. Não, eu estou hoje encerrando a minha substituição aqui, nesse primeiro momento, queria dizer da satisfação que foi ter participado nesses 20 dias aqui, em várias sessões, aprendi muito, revi muita coisa da vida que a memória trouxe, mas fundamentalmente aqui pela companhia, pela acolhida dos eminentes colegas, de Vossa Excelência, presidente do vice-presidente Meche, pela acolhida fraterna, amiga, e que me fez muito, compensou muito essa sobrecarga aqui nesse período. Então, eu fico muito distinguido e vou ficar a postos aí para as eventuais ausências do desembargador Orvalli, e também depois já vi que agora tive a designação lá para o ano que vem, no período da campanha eleitoral. Mas foi uma alegria e um prazer. Eu queria deixar esse registro de gratidão pelo convívio harmonioso e de aprendizado aqui, que para mim foi muito importante. Muito obrigado, presidente, a todos, e também o doutor Pumes, que reencontrei aqui depois de muito tempo que não nos vimos nas sessões lá do TRF, mas também sempre muito colaborativo e estudioso, e facilitando aqui os processos com os pareceres do Ministério Público Eleitoral.
Os colegas fiquem à vontade para se despedirem aí. Não, nem fazer despedida, só dizer que um prazer enorme, uma satisfação ter trabalhado com o desembargador Favreto, uma pessoa fidalga, amiga, fraterna, um convívio muito fácil, foi muito bom ter trabalhado e espero que possamos continuar isso mais adiante. Senhor presidente, eu, da mesma forma, só endossar as palavras do desembargador Oyama, já sabia que teríamos um convívio muito fraterno e muito enriquecedor com o desembargador Favreto, é a sua tradição, e colher também ensejo para agradecer a todos os colegas, ao doutor Rogério, a todos os servidores, ao Ministério Público, doutor Público, esse ano que foi muito produtivo, apesar de ainda enfrentarmos as dificuldades naturais, desejar a todos felizes festas, Natal, Ano Novo, e nos reencontraremos revigorados, não tenho dúvida, após o recesso. Muito obrigado a todos, bom final de ano. Senhor presidente, só para registrar o profícuo ano de trabalho que tivemos, apesar das dificuldades de todos conhecidas, conseguimos chegar a bom termo. A renovação da corte se fez em grande número, o desembargador Favreto, uma grata aquisição, né, apesar das relíquias do Internacional, aí, não sempre muito bem-vindas, mas a sua simpatia e fidalguia supera, né, e que tenhamos todos, então, um bom Natal, um bom recesso, uma boa entrada de ano e todos com muita saúde. Um abraço a todos. Presidente, se me permite, eu só quero externar a honra de ter servido com o Favreto, né? É um grande amigo, um dileto amigo. Pena nós não termos continuado fazendo as jantas, vamos voltar a fazer as jantas a partir do ano que vem. E já me despeço também do Favreto, porque certamente já não encontrarei mais, porque hoje é a minha penúltima sessão, né? Minha última sessão é a sessão do dia 21 de janeiro, e já me despeço. Então, é uma honra ter servido contigo, uma honra ter estado com um amigo também aqui, num ambiente que eu sempre digo que é um dos melhores ambientes de trabalho que eu já passei na minha vida, né? E que todos nós que saímos, todos nós, quando vai chegando o nosso dia de saída, né, todos nós já começamos a sentir saudades, né, já começamos a ficar com aquele gostinho do quero mais, sabendo que não vamos ter o mais, né? Então, foi uma honra, Favreto, sem dúvida nenhuma. No mais, presidente, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e também um Feliz Ano Novo a todos, que 2022 seja um ano, principalmente ao nosso vice-presidente, que vai ser o presidente no período das eleições, e que as eleições sejam tranquilas, né? E que nós consigamos fazer, realmente tentar fazer com que esse país mude para o bem, né? E consiga dar um pouco de justiça social e um pouco de segurança para todos os brasileiros. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu também quero fazer uma manifestação, primeiro, por ordem do convívio muito fraterno, muito sóbrio e muito técnico do desembargador Rogério Favreto. E também este registro agora do desembargador Miguel Antônio Silveira Ramos, que está fazendo hoje, pelo que percebi, a penúltima sessão aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Então, no dia 21 de janeiro, vamos fazer uma despedida ao eminente colega, que também muito honrou aqui, por longo tempo, muito honrou a classe dos juristas, né? E desejar a todos, foi um ano de muito convívio, de muito aprendizado. Isso eu digo, meu caro presidente, meus caros colegas, eu estive aí em 94 e em 2010. Em 94, com a presidência, primeiro do desembargador José Velino Lacerda e também depois do desembargador Luiz Uiraçaba Melime Machado. E em 2010, com a presidência do desembargador Luiz Felipe de Fini, que agora se aposentou. Outro dia fizemos a sessão de despedida dele aqui na 22ª Câmara Civil.
então registrar a alegria desse convívio, né? Presidentes com todo o seu estilo, né? De sabedoria, de receptividade, e também, às vezes, mostrando todo o conhecimento geográfico e espacial do nosso Estado. Né? E desejar a todos, à família, né? Um Feliz Natal e um grande ano de 2022. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Então, reiterando os desejos a todos de felicidade nas festas de fim de ano e de um ano que vem com a realização dos projetos pessoais. Nos encontraremos aqui novamente em janeiro. Ainda a definição para janeiro serão virtuais as sessões, porque vai se aproveitar esse vazio do recesso para substituir o carpete do plenário. Então, será trocado o carpete, que já está com o gasto do tempo, né? Por um carpete absolutamente igual, apenas que com mais recursos, né? Mais recursos quanto a bactérias, vírus, enfim, mas absolutamente igual ao que hoje existe. E como a previsão seria de completar esses trabalhos ainda no recesso, mas todos nós sabemos como são essas coisas, de sorte que o prudente manda a prudência que em janeiro, então, façamos ainda em janeiro as nossas sessões virtuais. Depois, em fevereiro, vamos ver se já começamos com o presencial, que sempre é melhor. Não é? Então, a todos os votos de felicidade nas festas de fim de ano e realizações no ano que vem. Um abraço a todos. Abraço, feliz ano novo a todos. Feliz ano novo. E Feliz Natal também. Feliz Natal. Obrigado por tudo.